olha só a nossa aulinha de eletrostática. Deixa eu cortar o T aqui, né? Ficou 2L ali. Muito bem, pois bem, nós já vimos no nosso conteúdo, nós vimos a história da eletricidade. Então tem alguns pontos da história da eletricidade que vale a pena a gente lembrar, né? A eletricidade, na sua amplitude, né? A eletricidade, na realidade, abrange várias coisas, né? A gente tem aí os fenômenos naturais, né? A gente tem os raios, que é uma descarga elétrica, né? Até a Terra. Então, ali é exemplo clássico de eletricidade. Então, a eletricidade ela é muito ampla. Mas a eletricidade também é um conceito que está ligado, né, à energia elétrica. O que é energia elétrica? A passagem ou transferência de cargas, certo? Mas em outro conceito de eletricidade, a gente tem aqui o átomo, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. O átomo também está ligado a esse conceito de eletricidade, beleza? E o que é átomo? Uma definição teórica: o átomo é a unidade básica da matéria que tem no seu núcleo central cargas positivas, né, que são os prótons, e ela é está cercada, né, de eletrões negativos. E aí a gente vai parar para analisar justamente isso agora, ok? E isso nós vamos analisar dentro da eletrostática, né? Voltando um pouquinho lá para o nosso conteúdo da história da eletricidade, vamos lembrar alguns nomes importantes, né, na história da eletricidade. Depois a gente chega aqui na eletrostática. Um desses nomes é o nosso querido filósofo grego Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, que a gente também vê aí na matemática. O Tales de Mileto, ele fez a seguinte experiência, que vocês viram na aula passada, a experiência do âmbar, né? Ele esfregou o âmbar na pele do animal e percebeu que, através daquilo ali, o âmbar atraía também outros objetos, palhas e outras coisinhas ali, o âmbar atraía. Você pode querer perguntar aí, professor, e o que é o âmbar? O âmbar era tipo uma pedrinha formada por resíduos de vegetais. Formava o âmbar e aí ele pegou e ao esfregar esse âmbar no animal, ele percebe isso. E ali ele pensava assim, pensou que se tratava de magnetismo, mas não era magnetismo, ele estava ali descobrindo a eletricidade estática, né? Então a gente vai ver aí nomes importantes na história da eletricidade. Entre eles aí a gente vai encontrar o Alessandro Volta, né? Que, por exemplo, o que aconteceu com o Alessandro Volta, professor? É ele que dá o nome dessa unidade chamada volt. E foi ele quem fez lá a famosa pilha voltaica, né? Que hoje a gente tem aí as baterias, né, bastante modernas, mas começa lá com Alessandro Volta, né? Então, dentro da história da eletricidade, a gente tem aí nomes importantíssimos, né? Lembrando também do Benjamin Franklin. Professor, quem foi o Benjamin Franklin? O Benjamin Franklin, ele simplesmente fez uma experiência, né? Pegou aí no meio de uma tempestade, ele pega uma pipa, coloca nessa pipa uma chave metálica e ao empinar essa pipa, ele começa a atrair raios, que, como eu já falei, são descargas elétricas. E aí Benjamin Franklin também criou o famoso para-raio, certo? Mas, saindo agora da história da eletricidade, vamos aqui para essa questão da eletrostática, né? Voltado aí para energia elétrica, certo? E o que é eletrostática, professor? Eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso sem se preocupar com a sua movimentação. Então, dentro da eletrostática, nós vamos dar aqui uns conceitos básicos aqui sobre a questão da carga elétrica. Para isso eu fiz um desenho aqui do átomo, não está bonito como no caderno de vocês não. Eu vi o que vocês fizeram no caderno aí e mandaram para mim, ficou show, hein? Mas eu só fiz aqui um rascunho.
Eu, como desenhista, só Deus na causa. Mas vamos lá. Pelo menos aqui dá para entender porque vocês têm o desenho. Eu tenho aí o desenho do meu átomo. Cá no meio, aqui no meio dele, no centro dele, eu vou ter os prótons. Prótons. O que é que você tem aí no meio, professor? Prótons. Beleza? Aqui dentro, onde tem os prótons, é o núcleo. Então eu posso dizer que os prótons estão localizados no núcleo do átomo. Né? No núcleo do átomo. Aí agora, do lado de fora, nessa parte aqui, nessa parte externa, se encontra a eletrosfera. Vamos lá, eletrosfera. Isso, eletrosferas. Beleza? Então eu tenho o núcleo, prótons, né? Eu tenho os prótons, eu tenho os... aqui na eletrosfera, essa parte aqui, aonde nós vamos poder encontrar os elétrons. Ele está em volta aqui, né? Como nós já fizemos a definição, já falamos a definição do átomo, que ele está no núcleo, ele tem o positivo, e ele está em volta de eletrões negativos. Beleza? Entendeu aí, né? Certinho, certinho, certinho. Então eu tenho aí no átomo, eu tenho os prótons, eu tenho os elétrons, e eu tenho também os nêutrons. E eu vou colocar aqui para vocês essa definição aqui rapidinho. Os prótons, eles têm sua carga negativa, ou positiva, perdão. Aí, tanto é que eu falei errado, mas fiz certo ali. Prótons, e o acentinho de prótons é aqui, ó, prótons. Sua carga negativa. Enquanto que os elétrons negativo, beleza? E eu tenho o nêutrons. O nêutrons é carga zero. Vale a pena definir uma coisa para vocês aqui? Que o átomo em si, ele tem carga negativa, carga zero. Por quê, professor? Porque todo o átomo, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai ficar com carga zero. Certo? Mas vamos lá. Quando a gente fala de carga elétrica, a gente está falando de uma propriedade. Tipo como se eu estivesse falando de massa, né? O que é massa? Massa, o seu peso, por exemplo. Você pesa quantos quilos? É a sua massa, né? E a gente tem um cálculozinho para IMC, Índice de Massa Corporal, que é um cálculo feito entre a altura e o peso. Então a gente tem essa propriedade para massa, certo? E a carga elétrica também. A gente tem essa propriedade. Ela possui prótons e elétrons, certo? Mas ela tem uma unidade de medida. Qual é a unidade elementar de medida? Né? A unidade universal, internacional de medida da carga elétrica. É isso que nós vamos ver agora. Toda vez que você for ver alguém representar essa unidade, ela vai ser representada pela letra C. Ela vai ser representada pela letra C. Assim como o quilograma você representa por kg, aqui, quando você partir para a carga elétrica, aí você vai para C, que é Coulomb. Né? Esses nomes assim, a gente sabe que é originado dos físicos, dos cientistas, né? E esse Charles Coulomb foi quem
e descobriu essa unidade de medida, então esse nome é em homenagem a ele. Mas aí a gente vai ver o seguinte: como é que se define essa carga? Vamos lá. Eu vou fazer tipo aqui no módulo, e vou botar carga, de P, carga dos prótons, né? Positiva, e aqui carga dos elétrons, negativa, beleza? Carga do prótons positiva, carga de elétron negativa. Aí, a gente teria essa definição teria aqui, ó, um monte de zerinho, né? 0, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zeros. Perdão, não chega a ser 18 zeros não, beleza? Aqui vai ter 17 e aqui tem 1 e 6. Eu estou fazendo aqui só para definir, para mostrar para vocês, porque depois vocês veem aí essa definição do Coulomb, e aqui tem um Czinho, né, que é do Coulomb. Você vê essa definição, mas não sabe exatamente o porquê dela, beleza? Então, normalmente não se escreve assim, você não vai ver essa unidade assim. Nós já fizemos alguns cálculos aí e vocês viram que não é assim. Essa definição é feita em forma de potência, né? Então, aqui vai ficar 1,6, certo? Que multiplica 10. Professor, por que multiplica 10? Se você tem aí 17 zero. Porque isso aqui é uma potência de base 10, beleza? Quando dá um bocado de zero assim, é porque é uma potência de base 10, certo? Mas é uma potência de base 10 que o número, os zeros em primeiro, para depois vir o número 16, beleza? Então, como eu conto aqui 16 e eu vou ter 19 casas, ela vem para aqui, ó, menos 19 elevado a C. Beleza? Essa é o sistema internacional de medida e essa é a unidade elementar da carga elétrica, né? A medida, beleza? Ok? Representada até pela letrinha a carga elétrica elementar, melhor dizendo para vocês. Então, veja aí como é que funciona ela. Desse lado aqui, eu posso definir o quê? O que é que eu posso definir? Que os prótons vai ter essa mesma carga, 1,6, vezes 10 na menos 19, beleza? E essa aqui, os elétrons, vai ter 1,6 vezes 10 na menos 19, certo? Ok? Ok, beleza aí, tranquilo, até aqui tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Vamos ver aqui também que aí a gente pode fazer aquelas continhas, né? Ganha elétron, perde elétrons, beleza? Então a gente pode definir o seguinte: quando o átomo ganha elétrons, quando o átomo ganha elétrons, ele fica negativo. Beleza? Quando ele ganha, ele fica negativo. Quando ele perde elétrons, ele fica positivo. E isso aqui eu quero explicar um pouquinho para vocês pelo seguinte: ué, professor, como é que ele ganha e fica negativo? É estranho, né? Como é que ele perde e fica positivo? Certo? É até interessante isso, porque quando você for resolver a questãozinha lá, e digamos que a carga elétrica ela estiver mostrando que a questão estiver dizendo que ele ganhou elétrons, você já sabe que vai ficar negativo, vai faltar elétrons lá.
Certo? Beleza? Então, vamos atentar para isso, né? Outra coisa também interessante. Eu falei aqui no começo da explicação que o átomo em si, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a carga dele é o quê? A carga é zero, né? A carga é zero. Mas o que acontece? Por isso que nas questõezinhas vai dizer, quando ele ganha, tá dizendo, quando ele ganha elétrons, tá dizendo que ele tá ganhando a mais do que ele já tem. Quando você ganha peso, né? Você tá com aquele pesozinho de 60 quilos, sempre com ele, né? De repente, ganhou peso. Aí você vai para 65, 66, 67, certo? Então você sai do seu peso ideal. Assim é os prótons, com a diferença de que os prótons, quando ele ganha, ele fica negativo. Quando ele perde, ele fica positivo. É tipo assim, um átomo, por exemplo, por exemplo, aqui eu falei dos prótons, não, na realidade o átomo, né? Quando ganha elétrons, negativo. Quando perde elétrons, positivo. Professor, por que você não fala quando ele ganha ou perde prótons? Porque o prótons é bem pequenininho, ele está bem centralizado aqui no meio. Então, acontece, mas não é comum o átomo perder prótons, que é a sua carga positiva. Então vamos lá. Um átomo que ele tem o mesmo número de prótons, então vamos lá, ele vai ter aqui 3 prótons e 3 elétrons, não é? Significa que a carga dele é zero. Essa carga dele é zero. Zero, zero, zero. A carga dele vai ser zero, não é? Mas ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou 2 elétrons, eu vou botar aqui os elétrons. Mais outro elétrons. Então eu já tenho um átomo aí que ele vai ter 3 prótons e 5 elétrons. Né? Quando é que a gente faz a continha para saber que zera, que fica negativo, né? Então a continha que a gente faz, se você somar, né, um positivo com negativo, vai zerar, não é? Tipo assim, se eu pegasse aqui fosse um número, menos 4 mais 4 dá 0, né? Então mais aqui, se eu somar com menos aqui, vai dar 0. Vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui. Quem é que sobra? Sobra os dois negativos. Por isso que quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Mas se ele perde, digamos que aqui, vamos fazer diferente. Se ele perde elétrons, né? Ele tem aqui 3 prótons e 3 elétrons, a parte de baixo. Então vamos lá que ele perde um elétron. Ele perde um elétron. O que é que vai fazer? Mais você soma com menos 0, mais você soma com menos 0. Quem vai sobrar? Vai sobrar um positivo. Beleza, pessoal? Essa é uma introduçãozinha que nós explicamos aí sobre a eletrostática e aproveitamos para dar uma relembrada aí na história da eletricidade. Outra coisa importante, quando for fazer as continhas lá, não esquece que quando você tem potência de base 10 para fazer o cálculo aqui, se tiver um número aqui embaixo, você vai sempre diminuir. Não esquece de fazer o joguinho de sinais. E aqui é uma divisão normal mesmo, né? Se tiver negativo, depois ele vai ficar negativo. Não tem dificuldade com esses cálculos. Beleza? Deus abençoe. Espero que tenham atendido a expectativa de alguns. Nós vamos publicar esse vídeo lá no canal, mas eu vou tirar logo, porque o canal lá é Aprendendo Matemática, né? Então as aulas de física vai durar pouco tempo lá no canal. Se inscreve lá para que você, toda vez que eu publicar algum vídeo, você ser informado, certo? Vou consertar aqui os acentos, eu não gosto muito, elétrons, nêutrons, beleza? Certinho, pessoal? Ok!